na sua vontade. Muitas situações que acontecem conosco, particularmente no trânsito da existência carnal, deixa transparecer que nós estamos eventualmente sozinhos diante de muitas angústias, de muitas dores, preocupações e situações que parecem não ter saída. Quantas vezes todos nós, sem exceção, já passamos por algumas situações que imaginamos não terem solução. Ficamos numa situação periclitante, angustiados, tensos, preocupados, e quando menos percebemos, através do nosso próprio esforço e ao mesmo tempo de outras conspirações a nosso favor que a vida promove, gradativamente as coisas foram solucionando. É um emprego novo que aparece, é uma recuperação de uma determinada doença, situações, portanto, que vão se acomodando, vão se modificando, melhorando, e a nossa vida volta a um padrão de maior equilíbrio, naturalmente com outras experiências e outros desafios pela frente. Mas o fato é que nós nunca estamos sozinhos para enfrentar os desafios da existência terrena. Frequentemente nós esquecemos disso, desanimados, frustrados, acreditando-nos que estamos caminhando de uma maneira isolada, sem ter apoio, mas isso não é verdade. Nós olhamos esses bilhões de seres que circulam, que caminham no nosso mundo, no seio do nosso planeta, e ficamos pensando às vezes, como algumas pessoas já conversaram comigo e perguntaram assim: mas diante de tanta gente, diante de milhões e milhões de criaturas humanas, eu vou ter algum benefício, alguma prerrogativa, alguma coisa que notem especificamente? Será que alguém realmente, num dado momento, no mundo espiritual, iria se lembrar de mim, com tanta gente fazendo tanta coisa? Então é aquele menosprezo que damos a nós, altamente prejudicial, uma vez que cada um de nós é extremamente importante no ambiente planetário em que nós nos encontramos. Se nós não fôssemos, nós não estaríamos aqui. Então, todos nós, sem exceção, todos possuímos no mundo espiritual aqueles que nos acompanham a trajetória continuamente. Nós temos aquelas pessoas desencarnadas que ficam em vigília conosco no campo da existência, cuidando de nós, nos incentivando, nos apoiando, nos mostrando caminhos. Quando nós dormimos, com certeza deixamos o corpo físico e vamos ter contato de volta com essas pessoas que nós deixamos lá quando reencarnamos, e elas nos aconselham, elas nos orientam, e nós nos perguntamos: mas eu não lembro de nada,
quando eu acordo, às vezes nem sonho. Para mim, eu só repousei e pronto. É que essas manifestações do contato anterior, elas vêm naquilo que se chama intuição. A intuição, com muita frequência, não é nossa. São ensinamentos ventilados pelos espíritos que nos amam. Então nós estamos com um grave problema. Vamos dormir. Aí acordamos de manhã, preocupados com aquele problema que logo os mais nos defrontaremos. E aí seguimos na direção dele, seja para o trabalho, para algum lugar específico, para resolver aquela situação. Lá chegando, é frequente acontecer assim. Eu vim solucionar tal coisa. Sim, é porque fulano chegou antes, eu conversei com ele e ele conseguiu já dar uma solução. Ele vai já chamar você. Eu acho que ele encontrou uma forma de ajudá-lo. Aí nós, mas que ótimo, que bom. O que foi que aconteceu? Aconteceu que durante a madrugada, espíritos que nos amam reúnem junto conosco pessoas que podem nos auxiliar. Convocam ali, convocam acolá, discutem o problema, fazem o planejamento e quando todos acordam, vem aquela ideia: eu acho que eu vou falar com fulano. Ótima ideia, puxa, parece que foi nossa, mas normalmente não é. Essa ideia nos foi transferida daqueles que estão sempre conosco, nos apoiando, nos incentivando, velando por nós. Aí nós nos perguntamos, mas por que não nos aparecem? Por que eles não se mostram para que a gente creia? Porque se eles aparecessem, na maioria das vezes a gente sairia correndo, sendo um espírito. Então é por isso que normalmente eles não aparecem. Mas de qualquer forma, a grande verdade é: o mundo espiritual, como é o mundo causal, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele simplesmente é. Se nós acreditamos ou não, se valorizamos ou não, os espíritos não se importam com isso. Eles não querem aplausos, eles não querem notabilidade, eles não querem reconhecimento, eles não querem a nossa gratidão, eles só querem nos ajudar. Eles são felizes porque nos ajudam. Então não fazem questão de aparecer, porque para eles não é importante de onde vem. O importante é que as coisas boas aconteçam conosco. Isso é que é o amor. Então nós todos estamos a caminho do processo evolutivo, junto com aqueles que nós deixamos no período do preparo reencarnatório. E eles nos acompanham continuamente, desde a vida intrauterina, protegendo-nos, doando-nos energia, ventilando-nos bons pensamentos, nos preparando para a grande experiência de retorno à lide carnal. E quando nós estamos aqui, desde a infância mais tenra, lá estão eles conosco. Todos nós, sem exceção. Quando vocês passam na rua e observam, por exemplo, um mendigo deitado em meio a algumas caixas de papelão, habitualmente com aquele cachorro do lado, sempre tem um cão. Não imaginem
que aquela pessoa é desfavorecida, está abandonada, Deus esqueceu. Não é verdade. Espíritos frequentemente de alta hierarquia olham por aquela criatura. Frequentemente. Espíritos de elevada envergadura, espíritos preparados, cultos, com grande cota de amor, que fazem trabalhos muito vigorosos no âmbito espiritual, muitas vezes são esses que olham por aquela criatura, que frequentemente nós também desprezamos, passamos ao largo, não nos aproximamos. Eles não, eles ficam lá, sempre junto, por perto, né? A única coisa que eles não podem fazer, que normalmente é o que nós queremos, é resolver o problema por nós. Isso eles não podem fazer. Por isso é que está escrito no Evangelho: ajuda-te que o céu te ajudará. Se nós ficarmos inertes diante dos nossos problemas, se nós ficarmos aguardando que as coisas, como se diz, caiam do céu, não vão cair. Se formos aquelas pessoas que deitam na cama e dizem: que coisa horrível, como isso pôde acontecer, que lastimável, isso não tem saída, os espíritos continuam nos amando, continuam perto de nós, continuam nos apoiando, mas sentam do lado e dizem, em sutil recado para nós: quando você quiser levantar, eu vou junto e te ajudo. Enquanto você estiver aí lamentando, eu fico aqui e aguardo. Porque os espíritos não têm pena, eles amam. Pena é diferente de amor. A pessoa que tem pena diz: ah, coitado, e vai continuar a fazer os seus afazeres, vai cozinhar, vai para casa, vai para o mercado. A gente passa e diz: coitado. Isso é pena, que não serve para absolutamente nada. Quem ama, auxilia, não tem pena, deixa a pessoa passar pela dor que necessita, cooperando com ela, para minimizar a angústia, para ajudar nos impulsos de transformação, de luta, mas não tira a experiência dolorosa. Por quê? Porque a experiência dolorosa é a experiência de lição. É justamente dela que nós precisamos. Então eles permitem que nós passemos por elas, mas nos injetam ânimo, coragem, boa vontade, ideias, e as coisas vão melhorando, e a gente vai superando, a dor vai ficando menor. Mas eles não tiram de nós a responsabilidade de passar pela situação. Mas nós não podemos esquecer que eles esperam a nossa vitória. Eles esperam que nós nos saiamos bem. Quando nós entramos em queda espiritual, eles também sofrem conosco. Quando eles veem que nós estamos caminhando por um rumo inadequado, eles entram num alvoroço para nos ajudar. E frequentemente os nossos ouvidos estão tampados para os seus conselhos, porque ficamos às vezes tão obcecados por coisas que não têm o menor valor e que com certeza vão provocar em nós uma derrota, uma falha, uma queda, mas nós ficamos tão cegos e surdos que vamos na direção daquilo, na direção da droga,
na direção do álcool, na direção dos comportamentos ilícitos, das facilidades, ficamos obcecados. Por aqui é mais fácil. Isso aqui não vai fazer mal nenhum, é só essa vez. Ficamos usando de subterfúgios para entrar num caminho altamente escuro e perigoso. E eles ficam muito angustiados com isso, os nossos anjos da guarda. Até o momento em que percebem que não conseguirão nada, porque nós estamos endurecidos para ouvi-los. O que eles fazem então? Nos deixam cair, porque somente caindo a gente acorda. Isso acontece muito. Somente tombando e sentindo a dor de estar no chão é que nós levantamos. E aí caímos em nós, igual como acontece na parábola do filho pródigo. O filho diz para o pai: dê-me a herança, que eu quero ganhar o mundo. O pai imediatamente percebeu que qualquer argumento seria infrutífero. O rapaz estava decidido, então ele entregou. Porque somente assim, perdendo tudo, comendo o alimento dos porcos, como conta a parábola, ele poderia despertar e dizer: agora caí em mim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedirei para ser o último dos seus servos. Caiu em si, só depois que perdeu tudo. É aquilo que vulgarmente a gente conhece como o fundo do poço. Às vezes, o fundo do poço é necessário. Não seria, mas às vezes é, porque só assim a gente acorda. Então é preciso que nós prestemos mais atenção a uma coisa chamada voz da consciência. A voz da consciência não é uma voz nossa, é uma voz dos Espíritos. Quando nós estivermos diante de uma situação que pareça muito prazerosa, agradável, conveniente, mas não adequada, e estivermos em dúvida, quando estivermos dizendo assim: não, isso não é correto, não, eu não posso fazer isso, seria até muito prazeroso, muito agradável, mas não dá para fazer isso, não é adequado. Não somos apenas nós que estamos dizendo. Eles estão soprando a mesma ideia no campo mental, dizendo: isto não é adequado, não faça isso, você sabe que esse não é o caminho, e nós falamos conosco como se fôssemos nós, mas não é. São dois ou mais conversando conosco, dando-nos aquele voto de confiança, dizendo: eu creio em você, eu sei que você superará isso, eu sei que você é capaz de renunciar a isso, porque não é bom, eu tenho confiança em você. E nem sempre nós ouvimos, porque ficamos às vezes tão endurecidos de coração que tapamos as antenas espirituais para captá-los. Então, a mensagem de hoje para todos nós é que cada um que está aqui, eu e todos vocês, não estamos neste mundo qualquer um, não estamos neste mundo sem uma programação. Ninguém caiu aqui porque escorregou pela asa do avião e tombou por aqui. Antes de chegarmos aqui, uma programação muito bem delineada foi estabelecida. Muitas coisas que escolhemos para passar e que talvez hoje esteja nos acontecendo,
e são justamente as coisas que nós mais criticamos. Como isso pode acontecer comigo? Aonde? O que é que eu mereci para estar passando por isso? E fomos nós que pedimos. Antes, lá no plano espiritual, nós dissemos: eu quero passar por isso, porque dessa forma eu me liberto de algum sentimento muito negativo, de uma imperfeição interna que está difícil de ser arrancada. Então eu quero essa experiência. Quando ela acontece aqui, nós blasfemamos, porque esquecemos. Então, muita cautela com relação à nossa reencarnação. Tudo é muito bem programado. Muitas coisas acontecem, é verdade, pelo livre-arbítrio, muitas coisas. A grande maioria ocorre positiva ou negativamente pelas nossas escolhas, isso é verdade. Mas outras estão bem programadas. Fomos nós que escolhemos. Então é preciso, quando acontecer algo, que nós pensemos: o que será que isto quer dizer para mim? Que tipo de lição essa experiência dolorosa quer me passar? Que tipo de carência, de falta eu tenho dentro de mim, em que este significado vai me servir? É muito importante superarmos o ego e sermos humildes para reconhecer que cada experiência que nos acontece é para o bem. Não existe, e isso vamos colocar na nossa mente, não existe experiência, qualquer que seja ela, que não signifique o nosso bem-estar e o nosso progresso. Não existe, seja o que for. Tudo concorre, por mais que doa, por mais que seja estranha, tudo concorre para o nosso desenvolvimento espiritual, permanecendo como lições inesquecíveis que vão nos robustecer para o depois. Todas as experiências, sem exceção. Não existe nada no universo que não ocorra para o desenvolvimento do progresso infinito de cada indivíduo. Tudo. Pode não ser a forma mais adequada, porque a falta de amor ainda impera. Então Deus utiliza os recursos que aplicamos na revolta, na mágoa, por exemplo, as guerras, as hecatombes diversas, coisas que poderiam ser evitadas. Deus utiliza-se disso para promover o progresso para o depois. Nada escapa da sua organização, do seu comando. A única coisa é que nós vamos responder por cada ação. Então tenhamos a compreensão de que a nossa existência nesse exato momento é uma bênção para nós, qual seja a situação em que nós estejamos. Ela é uma bênção para nós. Ela é um momento crucial, onde nós devemos injetar no tempo, nas horas, o melhor conteúdo possível, porque isso vai trazer inúmeros benefícios, como eu disse, para o depois. O momento agora é de nós preenchermos com o máximo de conteúdos saudáveis, boas conversações, trabalho digno, boas relações, cooperação mútua uns com os outros, respeito, dignidade, enfim, preencher as horas de coisas boas.
para que a nossa vida ganhe significado, iluminação, lembrando que tem muitos espíritos, mas são muitos mesmo, que torcem por nós, por cada um de nós. Cada um tem uma imensa família aguardando logo mais, quando os anos passarem e as ocorrências nos conduzirem para o decesso da morte. Muitos estão nos aguardando e desejosos da nossa vitória. Então, tenhamos essa confiança de que nós não estamos sós. A vida conspira sempre a nosso favor, sempre. Nunca digamos: nossa, mas a vida é muito injusta, pelo amor de Deus, nada sai a meu favor. Isso não é verdade. É que são experiências de que nós necessitamos, e como nós queremos ficar numa zona de conforto, e a existência carnal nunca significa isso, nós nos perturbamos, porque ela nos tira daquele padrão calmo que nós tanto queríamos. Nunca será assim. Não adianta pedir, que não vai ser assim. Então tenhamos confiança na nossa capacidade de mudar as coisas e confiar que espíritos benfeitores caminham conosco dia e noite. De dia sopram-nos nos ouvidos constantemente as melhores sugestões. De noite retiram-nos do corpo para nos instruir, para conversar conosco, para nos colocar na posição de volta, que nem sempre nós percebemos e escutamos. É preciso estar atento para nós fazermos jus a esse esforço deles em nos ver bem. Então, que haja paz e luz nos nossos corações. Vamos fazer as nossas vibrações.